Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Esta entrevista foi gravada no dia 21 de dezembro de 2022. Muito obrigado por ter aceito este convite para o podcast Deixar o Mundo Melhor. Este é o título geral e é também essencialmente sobre isso que quero ouvi-lo, mas também quero ouvi-lo sobre outras coisas. Queria conhecer um pouco da sua vida. Tem, se não me engano, a provecta idade de 61. 61. Portanto, cumpriu os 60. Foi um marco difícil quando chegou aos 60. Sentiu-se mais velho ou velho? O que é que sentiu? Não, olha, para já obrigado por este convite e a oportunidade de podermos conversar. O único momento assim, de transição de idade que senti uma diferença grande foi quando percebi que os jogadores de futebol tinham passado a ser mais novos do que eu. Esse foi o único momento que achei que havia qualquer coisa na minha idade. A partir daí... Mas aos 40, aos 50, aos 60... Não, isso tenho não vivido... Marcaram. Não marcaram, isso tenho vivido naturalmente. Essa mudança, de facto, passar a ser mais velho que o jogador de futebol, é que para mim foi uma mudança, mas essa foi bastante precoce. Nasceu em Lisboa, em São Sebastião da Pedreira. Sim. E sempre viveu nessa freguesia, sempre viveu por esses lados de Lisboa. Não. Quando era mais novo. Não. Nasci de facto em São Sebastião da Pedreira, numa maternidade que foi recentemente, aliás, demolida, ali mesmo em frente ao bairro Azul. E... Como é que se chamava essa maternidade? Boa pergunta. Era onde era o pai da Catarina Vaz Pinto, trabalhava. O obstetra, aliás, foi o... E não foi ele, foi o pai de Manuel Pinho. Não, e depois vivi sempre ali à volta do Príncipe Real e o Bairro Alto. Quando eu nasci mesmo, os meus pais viviam na Rua Santo António da Glória, olha, no prédio onde vive agora o António Mega Ferreira. E depois, quando se separaram, a minha mãe teve sempre casas ali nas... Que idade tinha quando os seus pais se separaram? 1 ano, creio. Portanto, não me recordo mesmo. Não se lembra de os ver juntos? Não me lembro de os ver juntos. E depois o meu pai vivia nessa altura em Carcavelos, só veio para Lisboa, para quando o meu irmão, no ano em que o meu irmão nasceu, precisava de uma casa maior, e a minha mãe viveu sempre ali entre São Mamed, Rua da Alegria, Príncipe Real, teve várias casas, mas sempre ali. A mais duradoura foi no Bairro Alto, onde vivemos na Rua da Vinha, onde eu vivi 17 anos. E a sua vida de filho de pais separados, os fins de semana, etc., era partilhada? Umas vezes ia para Carcavelos? Não, na altura eu vivia durante toda a semana com a minha mãe. Sim. E depois ao fim de semana ia para o meu pai. Para Carcavelos? Primeiro para Carcavelos e depois ali para Ricardo Espírito Santo, ali em frente onde é o Instituto de Sá Carneiro, mesmo em prédio, mesmo em frente onde é o Instituto de Sá Carneiro. Eu cruzava muitas vezes com o seu pai ali. Ali, pois, imagino. E depois... O qual, aliás, quer dizer que conserva uma excelente memória. Meu pai? Sim. Eu também. Como pessoa, como poeta, como intelectual, como publicitário, como tudo. Sim. E pronto, e tínhamos enfim, depois cuidado naturalmente, enfim, esta rigidez do acordo de divórcio foi-se diluindo e os fins de semana foram substituídos por um jantar por semana, e as férias, enfim, e um período de férias, depois a partir de idade, quer dizer... E as férias eram partilhadas, mas eram vividas em Portugal? Sempre. Ou havia... E dentro de Portugal, em sítios diferentes dos habituais? Bom, os meus pais só conheciam um sentido, saindo de Lisboa, era para o Sul e para o Algarve. Não conheciam outro. Enfim, o meu pai, depois com o segundo casamento, aprendeu também que para além, a caminho do Algarve se podia virar para Trena, no Alandroal, porque a minha madrasta era de lá. Mas fora isso, era o Algarve. Eu tinha uma sorte imensa, que passava umas 2 ou 3 semanas com a minha mãe em Albufeira e depois mais 2 ou 3 semanas com o meu pai no Carvoeiro. Portanto, tinha quase 2 meses de Algarve. Numa altura em que o Algarve ainda não estava tão na moda. Sim, o Algarve era muito diferente. Eu lembro-me de ir para o Algarve desde sempre. Portanto, tenho memórias, sei lá, desde 64 ou 65, na praia de Valsentianos, por onde vou, e que já está agora o apoio de praia, já vai
na geração dos netos, não é? Eu ainda conheci os avós, conheci a geração dos pais e dos tios, e agora já vou na geração dos netos. Tem sido sempre a mesma família. Com a minha mãe, foi muitos anos, ela passou férias em Albufeira, até que depois, quando voltou a casar, mudou-se para Lagos, e tem estado em Lagos, e portanto, aí da Albufeira também me mudei para Lagos, e dividi-me durante uns anos entre Lagos e o Carvoeiro. Agora, recentemente... Isto até que idade? Quer dizer, nesta parte de férias, sim, algarvias, o pai e eu com a mãe, foi até que idade? Eu acho que mais ou menos até casar, quer dizer, foi... Enfim, depois metiam-se entre arreglos pelo meio, outras coisas pelo meio, mas fui sempre fazendo férias com uns e com outros, sim. Portanto, conhece bem o Algarve e acompanhou a evolução do Algarve. Sim, sim. Já agora diga-me como é que tem sido para si essa evolução. Tem sido pela positiva? Ou há pessoas que conhecem o Algarve há muito tempo e dizem que estragaram o Algarve, o verdadeiro Algarve acabou, etc, como sabe, não é? Sim. Já não tem nada a ver. No Carvoeiro, nós durante muitos anos passámos férias numa casa extraordinária, que foi entanto demolida, mesmo no enfiamento do Vale de Valsentianes, que era uma casa de uma amiga do meu pai, onde não havia eletricidade. E, portanto, tínhamos uma coisa, aliás, muito engraçada, que tínhamos um frigorífico que era alimentado a bilhas de gás. E depois o meu pai, em 72, por aí, vendeu umas propriedades que tinha em Moçambique e comprou um apartamento, que agora é basicamente do meu irmão, e eu tenho uma pequena parte ali no Carvoeiro, e o Carvoeiro tem resistido bastante bem à mudança. Foi um sítio que nunca apostou muito na massificação, apostou muito mais na construção de vivendas e desse tipo de habitação. Houve uma coisa horrível que fizeram, foi uma urbanização na encosta da praia de Valsentianes, que foi feita para aí nos anos 80, no princípio dos anos 90, e que destruiu bastante ali a imagem da praia, mas fora isso, é uma zona que se tem preservado bastante e é bastante tranquila. Lagos também, é uma zona do Algarve que tem evoluído com bastante serenidade, e depois também tem a vantagem de ter grandes extensões de praia, portanto a pressão não é tão grande como aconteceu noutras zonas do Algarve. Enfim, a Albufeira deixei de frequentar lá as praias, e depois também daquelas zonas onde sinto sempre um bocado, quando se vai de férias, encontramos as pessoas com quem trabalhamos ao longo de todo o ano. Portanto, é uma zona que evito um bocado. E depois houve outra zona do Algarve que acabei por conhecer, porque fiz lá a recruta, que foi Tavira, e que é outra zona do Algarve, que é um outro Algarve também bastante diferente. Mas a recruta em Tavira é no Exército? No Exército, sim. E uma coisa que na altura... Quanto tempo é que fez serviço militar? Eu ainda apanhei ano e meio de serviço militar. Não foi para a África? Não, então já não havia África, já tinha acabado. Eu como tive os adiamentos sucessivos para a licenciatura e depois para uma pós-graduação, etc., só fui... Eu, aliás, quando fui para fazer recruta já tinha casado. E já tinha acabado de estágio de advocacia e portanto já fui bastante crescidinho, já fui só em 87 e é que eu fui. Essa sua experiência da tropa foi positiva, negativa? Achou aquilo uma maçada que tinha de ser feito? Ou sim. Olha, são duas fases. Aprendeu qualquer coisa? Não, são duas fases. Primeiro, o tempo tem-me dado uma outra visão, mais em que tem diluído a visão negativa que tive na altura e valorizado a positiva. Mas teve duas fases muito distintas. A recruta, de facto, não apreciei e senti sobretudo que era um bocado inútil, porque estavam a ensinar coisas que eu nunca iria... Era um curso especial para oficiais milicianos. Éramos 3 licenciados em Direito e íamos trabalhar como licenciados em Direito. Portanto, havia várias das coisas que nos ensinavam que eu sabia que era absolutamente inútil. Quer dizer, saber montar e desmontar uma G3, saber quantas peças tinham a G3 e coisas assim do género eram absolutamente inúteis para o que eu iria fazer a seguir. Portanto, não aprecia muito a recruta e também aquele estilo de disciplina não era propriamente... não se ajustava muito ao meu feitio. Depois houve uma segunda fase muitíssimo interessante, que foi a fase em que estive a chefiar a secção de Justiça do Quartel-General da Região Militar de Lisboa. E aí aprendi... Isso em Lisboa? Em Lisboa, portanto ali no Quartel-General, onde é que funcionava na altura, em São Sebastião, sabe aquele palacete dos Milícios, quando Vilalva, cá ali em São Sebastião, por onde vai agora a Provedoria de Justiça. E onde era onde o Vasco Lourenço estava quando comandava? Isso. No meu tempo já não era o Vasco Lourenço, mas era onde o Vasco Lourenço tinha estado. E aí tive um trabalho muitíssimo interessante, porque
e onde aprendi imenso. Porque o quartel-general era a unidade de reserva das tropas que tinham feito a guerra colonial. E eu, como chefe da secção de justiça, a tarefa principal que tinha era a instrução de processos ou por morte ou por ferimento em combate. Portanto, a ver aqueles anos todos depois. Havia muitos casos. Havia imensos casos e nessa altura houve uma grande afluência. Porquê? Porque, sobretudo, as chamadas tropas nativas que depois da descolonização, no processo de descolonização tinham ficado presas em campos de concentração na Guiné. Em 87, o Nuno Vieira começou-os a enviar para Portugal. Portanto, havia imensos casos de soldados que nunca tinham tido os processos de ferimento em combate abertos e que estavam na altura pela primeira vez a instruir. E aí foi muito interessante, porque me permitiu conhecer uma realidade que para mim era absolutamente desconhecida, verificar muitas visitas ao arquivo histórico-militar, porque não sei se sabe que eles têm registado todas as fichas de todas as operações militares. Portanto, cada vez que uma patrulha, que um pelotão saía em patrulha da unidade para qualquer objetivo... Está a falar de operações militares em África? Em África. Quer dizer, depois disso não sei, foi o período que eu tive de estudar por esse efeito. Mas, portanto, eles registavam, saímos do quartel tanto, às tantas horas, para esta missão, às tantas horas houve fogo inimigo, o soldado Baldé foi atingido, ferido numa perna, foi evacuado para o Hospital Militar de Bissau. Mas a grande dificuldade era demonstrar, porque percebi que Baldé é um apelido relativamente comum na Guiné, era depois demonstrar que o Baldé que tinha sido atingido pelo tiro era aquele Baldé que estava ali a solicitar a atribuição do Estatuto Deficiente das Forças Armadas. Portanto, primeiro fiquei com uma admiração muito grande pela organização e depois pelo espírito e o sentido de camaradagem dentro das Forças Armadas, porque a facilidade com que eu obtinha depoimento de oficiais ou do quadro ou oficiais milicianos que tinham estado nessas operações e que, está a ver, passado 20 anos, vinham reconhecer pessoas com quem tinham estado sob o seu comando e lembravam-se da história. Sim, porque já estamos a falar muito depois, não é? Muito depois, está a ver, já era 87, 89, só saí da tropa em 89. De 87 a 89. E portanto já tinham passado, está a ver, 20 e tal anos sobre muitos destes acontecimentos. E as pessoas tinham memória, e vinham voluntariamente depor e reconhecer. Sabe, uma das pessoas que eu ouvi como testemunha, que foi fundamental, foi um homem que conheceu, aliás, bem, porque colaborou muito com o Expresso, que era o Luís Alves Costa. Alves Costa. Sim. Que era... Bom amigo. Coitado, porque ele comandou um pelotão onde houve vários vitimados em combate. Sim. E portanto muitas vezes eu tive de ouvir. Eu conhecia-o bem porque ele era vizinho de uns tios do meu irmão, viviam no mesmo prédio, e portanto várias vezes eu tive de ouvir. Mas olha, o Major Tomé, pessoas que já eram oficiais generais nessa altura e que apareciam voluntariamente e com muita facilidade em serem ouvidos. E foi muito interessante perceber o que era a guerra, porque uma coisa é o que nós lemos sobre a guerra, depois é ver a guerra vida, com muitos dramas humanos, com dificuldades de identificação das pessoas, muitas vezes, não é? Porque nem sempre voltar um bocadinho atrás. Desculpa. Sim. Não, mas é muito interessante essa parte. Portanto, essa segunda parte do serviço militar, ouça, foi para mim uma grande lição de vida e tenho aprendido, e aprendi muito. A instituição militar está mais bem organizada que o lado civil do Estado. Funciona melhor. Tudo isso, em termos gerais, agora estou a perguntar. Eu fiquei convencido que sim, mas... Não, aquilo é uma organização que funciona... Ainda era o Estado não militar funcionar tão bem. Sim, eu não sou defensor da militarização do Estado. Agora que aquela organização, o sentido de serviço, a disciplina, a organização, a capacidade de organização por objetivos e de focalização, isso eu tenho visto em várias circunstâncias, que de facto as Forças Armadas são uma mais-valia gigantesca para o país. E é por isso que quando as pessoas criticam, mas qual é o sentido do investimento em defesa, um país que vive em paz, que não tem um objeto de ameaças diretas? Vamos ver, é um backup, é uma rede de segurança extraordinária que o país tem. Eu vi quando foram os incêndios em Pedrógão em 2017 e foi necessário montar cozinhas de campanha
e toda a operação logística, as Forças Armadas responderam impecavelmente. Agora, quando foi o processo de vacinação, a organização das Forças Armadas foi essencial para a organização de toda esta operação. E em várias outras circunstâncias, as missões de serviço público e de apoio às populações empenhadas pelas Forças Armadas, não tenho dúvidas nenhumas que é essencial. Isso é um grande recurso nacional. Acha que devíamos voltar ao serviço militar obrigatório, embora talvez por um período muito mais curto? Não, eu acho que o serviço militar obrigatório não faz sentido. Acho que o custo para o país e os ganhos para a instituição militar não o justificam. A profissionalização é manifestamente uma mais-valia. Acho que temos que resolver problemas com o recrutamento, que tem a ver, sobretudo, com permitir termos quadros permanentes em praças para funções técnicas, que não há nenhuma razão para que ao fim de X anos as pessoas tenham que sair, porque quando podem ser um operador de rádio, pode ser um operador de rádio toda a sua vida. Não há nenhuma razão para ter que cessar funções, porque o contrato só pode durar 6 anos. Acho que temos que enquadrar melhor também as formas de saída das Forças Armadas para outro tipo de funções, designadamente nas forças de segurança. Portanto, há aqui várias coisas que podemos fazer. Agora, eu acho que não. Agora, nós devemos ter, talvez numa base de voluntariado, algo como um serviço público, um serviço de voluntariado mais organizado. Não é onde as Forças Armadas podem ajudar a dar algum apoio de enquadramento. Mas voluntariado no sentido que eu quero ir para a tropa e inscrevo-me e pago uma ordenada e isso aí tenho um curso dentro da instituição militar. Isso já é possível, porque hoje em dia as Forças Armadas funcionam em regime de contrato, em praças, não é? As praças, não há um quadro permanente, é numa base de voluntariado e contratualizada, não é? Mas não de carreira. Não, mas não é necessariamente só nas Forças Armadas. Eu não sei se não... Superiores militares. Eu tenho sentido na juventude muita apetência por ter, naquele período entre a conclusão do secundário e a ida para o ensino superior, ou na conclusão do ensino superior e a entrada na vida ativa, a necessidade de terem algum período de reflexão ou dedicação a causas, não é? E acho que aí o voluntariado organizado, acho que isso pode ser interessante. Aliás, há um programa europeu que visa precisamente a criação de um serviço de voluntariado. Vamos voltar atrás. Sim, senhor, ok. Faz a sua... conduz a entrevista. Faz a sua infância na região de Lisboa, praticamente. Não, sempre na cidade de Lisboa. Sempre em Lisboa. Aliás, eu até posso mesmo restringir mais. Não foi só na região de Lisboa. Era verdadeiramente... As minhas fronteiras eram a Rua Ricardo Espírito Santo, onde vivia o meu pai, e a Rua Santana da Glória, onde vivia a minha avó, com um epicentro ali no Bairro Alto. Sabe que a primeira vez que andei de autocarro na minha vida foi quando fui para a faculdade. Eu nunca tinha andado de autocarro. Nunca andei de autocarro. Porque nós andava de elétrico, havia elétricos. Para a casa do meu pai ia de elétrico, era aquele elétrico que parava na Buenos Aires, à frente da primeira sede do PPD, portanto, com o BREC. Portanto, havia ali uma paragem, mesmo em frente ao BREC. Lembra-se que era aquela pastelaria que existia? Depois descia ali aquela rua de São Caetano para a casa do meu pai. Ou ia de metro para ir àqueles cinemas da Avenida de Roma, o Alvalade, o Cinema Roma e tal. Fora isso, andava a pé, não é? Porque era o Bairro Alto, era ir ao Chiado, ir à Baixa, isso fazia tudo a pé ou fazia de elétrico. Portanto, a primeira vez que andei de autocarro na vida foi mesmo quando fui para a faculdade. Foi um acontecimento. Para mim um acontecimento. E pronto, a minha cidade era muito restrita mesmo, quer dizer, o resto da cidade eu não conhecia. Íamos a Benfica, onde aliás agora vivo, quando o Natal era em casa do meu tio, que vivia já em Benfica, e era uma aventura. Era um programa, tinha que se chamar um táxi para ir a Benfica, era assim uma longura. E a sua vida escolar? Onde é que se... Também aqui toda, porque, enfim, tive uns primeiros anos, fiz o pré-escolar e o primário numa escola privada ali na rua de Santa Mara à Estrela, uma coisa chamada Jardim Infantil Luso-Suíço. Não gostei. Como é que chamava essa escola? Eu não vou dizer porque como não gostei, eles pedem-me sempre para eu não voltar a dizer, porque já mudaram muito e que é muito injusto eu estar a dizer mal, mas de facto testei. Pronto. E depois... Não gostou? Foi maltratado? Não gostava, aquilo era um ensino muito autoritário. Aquilo era a época das reguadas e tal. Batia-lhe, davam-lhe reguadas? Davam, lembro das reguadas. Não gostei, mas pronto, isso é... Desde quanto tempo é que tu andou nessa escola?
Então fiz toda a escola primária, mais 2 anos de kindergarten, porque aquilo aquilo tinha uma dimensão alemã, e portanto fiz o jardim infantil. Não, era na Rua Santa Maria Estrela. E depois mudei-me para uma escola que foi a escola que eu mais gostei, tive uma felicidade extraordinária, que foi no ano em que cheguei ao então ciclo preparatório, correspondente hoje ao 5º ano. Abri uma secção da Francisca Arruda no Conservatório, que foi uma experiência no Conservatório Nacional, que ficava no Bairro Alto, portanto, mesmo ao pé da minha casa. E foi uma escola fantástica, dirigida por uma mulher maravilhosa, que entretanto faleceu, que é a Isabela Ginhas, que era uma pintora, e que o Calvete Magalhães pôs como diretora, e era um projeto de combinação de ensino artístico integrado com as funções académicas. Foi uma escola absolutamente maravilhosa, que infelizmente... A sua vocação para as artes, qual era na altura? Bom, a minha vocação para as artes... E porquê é que foi para esta escola especificamente? Bom, foi a felicidade porque era mais perto de casa, não é? Estava a 5 minutos. Depois, porque os meus pais quiseram que eu tivesse educação musical, tinham esse sonho. Mas eu de facto preferi jogar futebol a fazer a dança. Não, nunca aprendi. Algum instrumento? Foi um desperdício, não aprendi nem a música, nem segui a dança. Acabei por preferir ficar na terceira turma, que era a turma que não tinha nenhuma coisa nem outra. Portanto, mas tive a felicidade de estar ali numa escola que funcionava o dia todo e acho que, enfim, não tendo feito, nem tendo seguido nem o curso de dança, nem o curso de música, a verdade é que isso, apesar de tudo, contribuiu muito para a minha formação. Infelizmente, a seguir ao 25 de Abril, os professores resolveram sanear a diretora e os alunos e os professores resolveram expulsar a escola. Depois a escola acabou por andar em bolandas. Teve o primeiro, naquele ano de 74, 75, nós começámos as aulas só em fevereiro, num palácio, que é o Palácio Cabral. Não sei se conhece, que era o primeiro andar da casa da mãe da Helena Vaz da Silva. Sim. Os filhos dela, aliás, eram meus colegas, o Tomás e o Salvador. Era lá mais para baixo. Era mais embaixo, no fundo da calçada do Compro. Tivemos lá um ano acampados e nesse ano eu decidi que, ia chumbar, porque não fazia sentido estar a começar as aulas em fevereiro. Portanto, foi um ano em que aprendi imenso, porque ia lá só a História e Trabalhos Manuais, que eram as 2 disciplinas que eu gostava e os 2 professores de que eu gostava. E o resto andava na rua a ver a Revolução. Pronto, e tive a oportunidade. Foi uma formação extraordinária para a minha vida. Depois a escola, felizmente, no ano a seguir... Mas andava na rua a ver a Revolução, mas envolvia-se? Sim. Pulava cartazes, fazia qualquer coisa? Comecei, porque foi aí, está a ver, porque... O caso República deve ter sido aí em maio, não sei agora de cor, de abril, maio, por maio de 75. Primavera, verão quase. Sim, pronto. E foi a primeira manifestação assim do PS que eu fui, em frente ao caso República, durou logo 3 dias. E pronto, e a partir daí acabei por ficar ali basicamente nessa coisa. Tinha assistido imediatamente antes, ao assalto do Copcom à sede do MRPP, que ficava na calçada do Compro, portanto, no próprio quarteirão onde era a minha escola, e como se recorda, o MRPP fazia parte, nessa altura, da grande frente antitotalitária. Não, isso nunca me atraiu. Aquelas coisas. Então, qual foi a força política que o atraiu? O PS. Porquê? Olha, é assim, foi uma coisa até quase epidérmica, porque enfim, o meu pai era militante do Partido Comunista desde os anos 50. Por aí também não foi. E levou-me, não sei se recorda, que logo a seguir ao 25 de Abril houve ali vários, para além do 1º de Maio, no estádio 1º de Maio, depois houve várias manifestações ali a seguir, uma delas de apoio a um dos primeiros governos de Vasconcelos. E eu não sei, por mero acaso, não sei porquê, devia ser coincidir um fim de semana, ou coisa assim, fui com o meu pai. Foi apoiar o Vasconcelos. Foi apoiar o Vasconcelos. Mas assim, pai, o segundo governo, uma coisa assim, ou o terceiro governo, não sei bem. Foi logo aí no princípio. E fui com o meu pai. Fui com o meu pai com um grupo de pessoas que eu depois hoje percebo que era a zona onde estavam concentrados os militantes do Partido Comunista. E no final daquela manifestação, a mulher de um conhecido, assim, já é falecido, mas de um grande resistente anticomunista que eu tinha conhecido quando tinha saído da prisão e tal, e que era amiga da família, que era da minha mãe, que era do meu pai, no final daquilo eles começaram a cantar o Avante. E eu não contei por uma razão simples, é porque não sabia a letra.
E ela disse-me com um ar assim quase religioso, dizer: meu filho, canta o Avante, que é o hino do partido, uma coisa quase religiosa. Eu tinha tido uma educação absolutamente laica, porque a família da minha mãe era absolutamente laica. Já o meu avô não tinha sido batizado, a minha mãe e o meu tio não tinham sido batizados, eu não tinha sido batizado, portanto, nessa visão religiosa da vida não tinha nenhuma apetência, e aquela forma quase religiosa como ela falava do Avante, eu tinha 12 anos, não é? Foi uma coisa quase epidérmica. Eu percebi que ali havia qualquer coisa naquela coisa que eu não gostava daquilo. E depois, enfim, aquela deterioração rápida daquilo que foi o período do PREC, e que para mim culminou com o caso República, foi para mim muito decisivo, não é? Porque para mim havia uma coisa que ou seja, eu nasci numa família de esquerda, em que toda a gente era de esquerda, e portanto era simples, quer dizer, havíamos nós que éramos de esquerda, e depois havíamos os outros que não eram. Nós éramos bons e queríamos a liberdade. Os outros eram os maus. Os outros eram os maus que não queriam, os outros eram os maus que não queriam a liberdade. Quer dizer, depois a seguir ao 25 de Abril eu percebi que não era bem assim, porque havia alguns de esquerda que também não tinham a mesma não tinham pelo menos a mesma visão da liberdade que eu tinha. E aquela coisa do caso República para mim foi muito reveladora. E depois logo nessa altura João Soares editou o livro do Orwell do esporte, que me chama o Amordaçado? Não. Portugal Amordaçado já tinha sido. Bom, já me lembro. E portanto, essa ruptura ficou muito para mim claro. E o PS era de facto a grande barreira da defesa da liberdade. Mas tinha ligações, tinha conhecimentos. Liguei-me nessa altura porque foi muito engraçado, porque a Federação do PS de Lisboa era um bocadinho abaixo do República, era ali num edifício, pronto. E portanto eu ia. Na Rua do Mundo, não é? Era na Rua do Mundo, sim. No primeiro andar havia a FSP, não é? Aqueles estudantes de Manuel Serra, depois por cima era a FAU. Portanto eu saía de casa, como não ia à escola, não é? Ia de casa, ia lá ver se havia comunicados para distribuir. E nessa manifestação do caso República conheci o Alberto Arons Carvalho, que na altura era secretário-geral da JS e era jornalista do República, e achou graça e reparou num miúdo que andava ali, que esteve ali 3 dias permanentemente em manifestação, e pronto, e a partir daí comecei a participar em todas as manifestações do PS e todos os comícios do PS, que eram muitos na altura, porque depois logo a seguir houve uma tentativa de ocupação da Rádio Renascença, e houve uma grande manifestação que Manuel Alegre convocou para irmos ao Patriarcado apoiar a libertação da Rádio Renascença. Quer dizer, depois aquilo era um regime mais ou menos de comício permanente, não é? Porque depois foi por ali fora até ao grande comício da Alameda, e depois logo em setembro uma grande manifestação pela liberdade de informação ali em frente ao Diário de Notícias. Portanto, todo esse processo do PREC. Como é que o seu pai, militante do Partido Comunista, reagia a essa sua com grande tolerância? O meu pai tração pelo Partido Socialista? Quer dizer, acho que ao princípio lhe custou, mas o meu pai era um homem de enorme tolerância, quer dizer, aliás, porque tinha a ver com toda a formação dele, não é? Porque ele apesar de ter ocasionalmente nascido em Maputo, Lourenço Marques, toda a formação dele foi feita em Goa, não é? E Goa tem uma grande especificidade, porque eu não sou o mais pequeno estado da União Indiana, mas era um estado onde, apesar de dominantemente católico, ele ter nascido numa família católica, os católicos goeses souberam manter também o sistema de castas, não é? Portanto, ele tinha, eu acho que eu digo sempre que ele era o único Brahman comunista que deve ter existido no mundo, e ele tinha muito orgulho em ambas as qualidades. O Brahman é uma casta superior. Sim. E é uma coisa que nunca se perde. Sim, é uma coisa que nunca se perde. E ele nunca perdeu. Ele lutava pela sociedade sem classes, mas ser Brahman era algo em que ele tinha orgulho. Sim, deve ser, por herança. Sim, sei. Mas não tenho isso em conta. Agora, pratica? Ele tinha. Não pratico. Mas o meu pai, não praticando, tinha. Ele tinha essa. Toda a história dele era esta, tinha também essa, eu diria, que o tornou um homem particularmente tolerante. A última grande discussão política, tivemos várias discussões políticas, a última grande discussão política que tivemos foi em 80, quando foi o golpe do Jaruzelski na Polónia,
E tivemos, lembro, estávamos de férias no Algarve, não foi o golpe, mas essa grande discussão foi no Algarve. Mas para ir até às 4 da manhã, cá fora, numa enorme discussão política e tal. Depois, finalmente, às 4 da manhã, ele deu um argumento para o qual eu não tive resposta e encerrámos as nossas... Qual era o argumento, lembra? Lembro-me, ele disse assim: podes ter toda a razão do que quiseres, mas eu sou militante do Partido Comunista Português desde 1950 e não sei quantos, e não é nesta fase da vida que eu estou disponível para pensar que tive errado toda a vida. É um argumento. Ouça, eu não... E pronto, e ele viveu sempre, manteve-se sempre como militante do Partido Comunista Português até ao final. Aliás, o caixão saiu da capela da Basílica da Estrela com a bandeira do Partido Comunista por cima dele. Mas sabe que o Partido Comunista também é uma instituição com uma inteligência própria e sabe criar um espaço próprio dentro das pessoas para que as pessoas... É menos monolítico do que aquilo que nós pensamos. Porquê? E eu fui percebendo, aliás, como depois nos anos a seguir, muitos anos depois, com a queda do Muro de Berlim, aquelas sucessivas dissidências no Partido Comunista, fui percebendo que, por vezes, ele não era insensível à argumentação de vários daqueles que vieram ser dissidentes. Ele nunca foi dissidente, mas percebi, ele era muito discreto, mas percebi, por exemplo, a admiração que ele tinha pelo Miguel Portas era muito grande e transmitiu-me, e, portanto, viveu sempre, acho que ele criou o seu próprio espaço. O Partido Comunista permite às pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, que tenham o seu próprio espaço de vivência dentro do Partido Comunista. Eu vi isso, por exemplo, com o Saramago. Quer dizer, o Saramago apoiou-me publicamente quando eu fui candidato à Câmara de Lisboa, apesar de haver uma candidatura do Partido Comunista, e não deixou de ser militante do Partido Comunista, nem ter o apoio do Partido Comunista. Portanto, eles lá têm uma forma inteligente, sabe, que é um bocado como a Igreja Católica, que também sabe adaptar bem aos tempos e a criar os espaços de liberdade para que não percam fiéis. Não está a tratar de uma maneira demasiado doce a disciplina... Vamos lá ver, eu tenho intolerância. Eu tenho uma vantagem enorme, que é não preciso ter nenhuma relação complexada com o Partido Comunista, porque, como lhe disse, quer dizer, a minha formação política foi feita nesse ano de 75 em ruptura e em combate mesmo com eles. Portanto, é um problema que para mim ficou esclarecido e ultrapassado. Agora, vamos lá ver. Em 75, o que o PCP representava da ameaça às liberdades em 75 não é o contributo que o PCP hoje dá à sociedade portuguesa. O mundo é outro, o peso deles é outro, o que pensam hoje também verdadeiramente também já é diverso. Acho que mesmo o que pensam em relação ao Putin? Não, o que pensa em relação ao Putin é exatamente o oposto do que pensa em relação ao Putin. Embora é curioso, se der atenção, a posição deles não é sobre o Putin. Eles têm uma dificuldade inultrapassável em sempre que veem americanos e Europa não conseguem estar junto. Mesmo que depois tenham a análise que eles fazem relativamente ao Putin, não é uma análise de defesa do putinismo. Enfim, não tenho mandato para estar a defender, mas sejamos rigorosos, não é esse o discurso deles. Eles têm uma visão, enfim, que eu acho que não conseguem ultrapassar, que é onde vem a América e onde vem a Europa são fatalmente contra. Isso é um drama para eles. Mas agora, voltando à sua história. Portanto, o meu pai viveu com bastante tolerância essa coisa. Como, aliás, viveu quando eu lhes comuniquei que tinha decidido chumbar naquele ano, porque não ia... Nós, aliás, fizemos uma RGA onde a maioria votou pelo chumbo. E conseguimos manter a disciplina até ao final. Muitos foram cedendo ao longo do ano. Depois o Ministério da Educação nomeou um gestor que era um homem admirável, que aqui ainda está vivo, o Dr. Martins Ferreira, que foi tomar conta da escola e começou a pôr aquilo na ordem. Uma das condições que nós punhamos é que tinham que sair da escola os professores que tinham saneado a nossa diretora. E ele disse: no próximo ano eu faço isso, este ano não posso porque não tenho professores. Diretora Isabel Laginhas. E nós, porque foi saneada contra a vontade dos alunos, foram os professores que sanearam. E nós punhamos como condição para que voltasse à normalidade que tirassem de lá os professores que tinham saneado a Isabel Laginhas. E ele dizia-me: António, isto não pode ser, este ano que não tenho professores para pôr cá, para o ano eles saem todos.
E saíram todos. Saíram todos. Saíram todos, efetivamente, e a escola depois retomou a sua normalidade. Mas foi muito engraçado, eu gostei muito desse homem, esse Martins Ferreira. Ele tentou-me convencer várias vezes que eu tinha que passar. Dizia, mas tu que és um líder disto, tens de estar o exemplo, porque senão ele chumba. Eu disse, mas eu acho que nós devemos chumbar. Quer dizer, porque se o programa foi definido para ser dado em 9 meses, não pode ser dado em 4. Quer dizer, não sei se nós não vamos aprender nada e tal. Mas nesse ano das passagens administrativas, foi o ano em que eu deliberadamente decidi chumbar. Não me arrependo nada. Mas a minha mãe ficou preocupada, tão preocupada que pediu uma coisa única, que foi ao meu pai que falasse comigo. Era uma coisa que ela raramente fazia, porque achava que ela que resolvia os problemas. Mas achou que isso era suficientemente grave. E então o meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito, foi convidar-me para almoçar. Foi uma coisa formal. Formal. E onde é que foram almoçar, lembras? Não me lembro. Sabe, tenho imensa pena, mas não me lembro onde é que foi esse almoço. Lembro-me da conversa. Ele me tentou explicar que um ano eu ia, no futuro, sentir imensa perda esse ano da vida, porque ia ficar atrasado, os meus colegas iam ultrapassar-me, iam chegar primeiro ao liceu, iam chegar primeiro à universidade, iam começar primeiro a trabalhar. Vais ver que isso vai-te fazer imensa falta este ano e tal. Bom, a verdade é que, olha, chegado aos 61 anos, foi dos melhores anos da minha vida e onde eu mais aprendi. Porque eu tive uma sorte fantástica, que eu espero que mais... Uma sorte que eu também espero que mais ninguém passe, que é viver o princípio da adolescência no ano da Revolução. Pronto, espero que não haja mais revoluções e, portanto, essa experiência não se possa viver. Mas, de facto, foi um ano extraordinário onde aprendi imensas coisas que não ensinavam na escola e que também não ensinavam necessariamente nos livros. Uma coisa é ler os 7 dias, os 10 dias que mudaram o mundo, outra coisa é viver a revolução no dia a dia, claro, e na rua, e nessa dinâmica. O autor pode viver isso noutra condição, menos na rua, mas entre a redação, entre a direção do PPD-PSD. Nessa altura nunca teve nenhum dos governos provisórios. Não. Mas estive na rua e nos comícios. E a levar pedradas. Sim, pronto. E foi uma grande aprendizagem política. Com certeza. Não foi? Ia ter salas de espetáculo invadidas, ia ter de andar para cá, mas pronto, faz parte da vida. Sim, poxa. E depois aprendi aquela coisa, também vi, porque entretanto a minha mãe foi saneada depois do século, porque a certa altura, não sei se recorda, já foi para aí em setembro ou outubro que o PC e os credistas ocuparam o século e sanearam. E depois ela e outro grupo foram ocupar uma livraria que o século tinha no Rossio, não sei se lembra. Já não lembro. E fizeram então uma edição pirata do século. Do século, que era impressa, não sei, creio que era no Jornal Novo, não sei bem onde é que era impressa. Devia ser em Mirandela ou coisa assim, não sei. Mas só para falar um pouco mais do seu pai. O seu pai tinha família em Goa. Tinha e tem. E nasceu em Moçambique, por acaso, como disse há pouco, foi isso? Sim, a minha avó tinha vindo. Minha avó sofria dos pulmões e tinha vindo para a Suíça fazer um tratamento. E depois, no regresso a Goa, fizeram escala em Moçambique, onde ela tinha uma irmã. E estas viagens levavam todas muito tempo, não é? Tudo era de barco. Claro. Portanto, deu tempo para engravidar. E estando grávida acharam que era muito perigoso prosseguir a viagem nesse estado. Ela ficou em casa da irmã em Moçambique. O meu avô regressou a Goa a tratar lá dos negócios. Pronto, ela ficou e depois só aos 2 anos é que acharam que a criança já tinha idade suficiente para fazer a travessia marítima do Índico de Moçambique até Goa. Portanto, foi a primeira goça. Mas tem uns parentes ainda em Moçambique, não é? O Sérgio Vieira? Já não, porque faleceu este ano. Faleceu. Mas tenho lá o filho, ainda agora, quando fui a Moçambique, tive com o filho, faleceu este ano. Tive o Sérgio, e ele tem um filho, com quem, enfim, tem vários filhos, mas há um que eu conheço, que ele fez o cuidado de aprender. A vez anterior que eu tinha de Moçambique, eu acho que ele tinha a noção que devia estar a afinar-se. Ele era o homem do Banco de Moçambique, não era? Ele foi muita coisa, não é? Mas também foi governador do Banco de Moçambique, entre várias coisas que foi. Eu conheci-o nessa altura. Pois. Foi isso, foi governador do Zambeze, enfim, foi general da Frelimo. E era seu primo. Era primo direito do meu pai. Era sim. Meu primo e quando estava com ele,
Tratavam como um familiar? Sim, sim, havia uma relação de intimidade familiar? Sim, eu conheci-o em casa do meu pai. Ricardo também, acho que também estava nessa cidade. Sim, cá. Ele veio cá e depois o meu pai organizou um jantar com todos. E ele teve uma coisa muito curiosa. Ele devia estar a sentir que já devia estar doente. Da penúltima vez que eu tinha ido a Moçambique, fez questão de me apresentar um dos filhos para dizer que era para assegurarmos a continuidade desta relação familiar. O socialite José Castelo Branco tem alguma coisa a ver com este? Tem, porque é irmão do Sérgio. É irmão? Era irmão do Sérgio, o Sérgio faleceu. E com esse dá-se só? Temos tido pouco contacto, volta e meia, socialmente cruzamos, mas não temos grande relação. Agora, voltando a Goa, aos brahmanes, a toda... Quando vai à Índia em geral e a Goa em especial, sente-se mais perto, sente-se mais em casa? Sente-se em casa, não é mais, mas em casa? Não, há qualquer coisa que... Sabe que quando percebi melhor essa relação, sim, foi precisamente quando tomei posse como Primeiro-Ministro, e isso foi notícia em todas as primeiras páginas dos grandes jornais indianos e na televisão. E na relação que tenho estabelecido com o Primeiro-Ministro Modi, percebi melhor essa relação e essa origem. É interessante, foi mais por reflexo. Eles valorizaram muito, porque nunca tinha havido um Primeiro-Ministro na Europa que tivesse origem indiana. Depois já houve vários, quer dizer, vai haver o novo da Irlanda, Leo Varadkar, que vai agora reassumir funções e que já foi Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro do Reino Unido, o Sunak, mas de facto eu fui o primeiro. E eles valorizaram muito esse facto. O Primeiro-Ministro Modi convidou-me, aliás, para keynote speaker num grande congresso que eles fazem anualmente, um grande congresso da diáspora. Uma coisa com 8 mil pessoas, de indianos que estão espalhados por todo o mundo, que são CEOs de grandes empresas americanas, são vice-presidentes disto, são ministros daquilo e tal. Foi muito marcante, porque foi, aliás, no dia do funeral do Dr. Mário Soares, e que ele tinha falecido na véspera. Eu hesitei o que é que havia de fazer, mas enfim, achei que tinha que continuar e prossegui a viagem. Falei com a Isabel e com o João, e eles também compreenderam. E foi muito impressionante ver que o Primeiro-Ministro Modi fez uma intervenção explicando que Mário Soares tinha sido o homem que, aliás, como Ministro dos Estrangeiros, tinha restabelecido as relações diplomáticas entre Portugal e a Índia, que tinha falecido, quem era, fez uma grande explicação sobre o que era o Mário Soares e pediu a todos que fizessem um minuto de silêncio. E foi verdadeiramente impressionante ver uma sala gigantesca com mais de 8 mil pessoas, tudo a levantar-se em silêncio, a fazer um minuto de silêncio com o Tomás Jorge. Foi muito impressivo. Agora lá temos uma prima, portanto, o meu tio já faleceu, temos uma tia que vive lá, que é uma filha, tem primos da sua geração ou mais novos? E tenho 2 primos da minha geração, um que vive na Finlândia, porque o meu tio casou com uma finlandesa, que sobrevive, mantém-se viva. O meu primo mais velho mudou-se para a Finlândia e vive na Finlândia. A minha prima mais nova continua a viver em Goa. Agora, voltando cá, tem um irmão chamado Ricardo Costa. É verdade. Conhece-o bem. Que ambos conhecemos muito bem. Que é o diretor de informação do Grupo Empresa. Faz sempre questão de não misturar a relação consigo, que ainda hoje, quando tive o prazer de o esperar ali à entrada, o Ricardo não estava, como nunca está quando o Primeiro-Ministro cá vem. Eu acho que isso é compreensível, mas dá-se bem com ela. Não, dão-se bastante. Sim, nós damos, ou seja, nós tínhamos, a ver, como eu digo... sou o único irmão. Como aliás eu costumo dizer, nós somos irmãos por escolha. Porque... somos filhos de 2 casamentos, temos 7 anos de diferença, nunca vivemos juntos, portanto, quer dizer, foi preciso querermos ser irmãos para sermos efetivamente irmãos, porque quer a diferença de idades, quer a organização familiar, faria com que cada um tivesse seguido a sua vida sem termos relação de proximidade. Portanto, somos irmãos mesmo porque escolhemos ser irmãos, o que é raro. Os irmãos costumam ser uma casa da biologia, mas no nosso caso não tem sido. Sim, acho que temos conseguido encontrar forma
de termos atividades que são potencialmente conflituosas, mantermos uma grande separação. As pessoas não acreditam, mas não falamos praticamente não falamos de política, nem de jornalismo. As pessoas acham, mas como é que é possível? Mas como é que é possível? Sim, é assim, olha, tem sido das borboletas do sol. Olha, das borboletas do futebol. Ele teve a felicidade de escolher ser sportinguista, portanto temos aqui um tema de confronto bom, porque eu não sou. É o quê? Qual é o seu clube? Sou benfiquista. Benfiquista. Falamos de várias coisas, quer dizer, às vezes falamos de política, mas não da política que ele noticia e da política que eu faço, mas enfim, das coisas do mundo, sim, mas assim nem sempre é fácil, mas eu acho que as pessoas têm respeitado. Só houve uma vez que me lembro que foi a doutora Manuel Ferreira Leite que fez um ataque a ele, a dizer que não sei o quê, que um jornalista que é irmão de um ministro ou não sei o quê, mas depois até pediram desculpas, e eu só tive uma vez dificuldades. Então... Porque hoje toda a gente sabe que eu não sou fonte do meu irmão, nunca falámos da atividade, nem ele nunca me queixei do Expresso ou da SIC ao meu irmão, nem o meu irmão nunca me pediu informações, portanto temos aqui uma barreira muito cerrada entre os dois, nem também dei notícias ao meu irmão, mas só tive dificuldade, sabe, uma vez, de uma coisa absolutamente extraordinária. Foi? Que foi o seguinte: aqui há uns anos o Guterres quando o Guterres era primeiro-ministro, foi fazer uma remodelação. Depois tinha uma reunião da Internacional Socialista pelo meio, não sei o quê, e combinou com o Jorge Sampaio ir logo às 8 da manhã, ou coisa assim, ao Palácio de Belém tratar da remodelação. Mas que só podia ser anunciada mais tarde porque um dos ministros remodelado era o Ministro das Finanças e estava a decorrer um debate parlamentar de um orçamento suplementar ou uma coisa... E as Ministras das Finanças ia saltar? Era o Pina Moura, sim. Ia sair. E a Ministra da Saúde também. Coisa que, aliás, eu ignorava de todo. Eu era Ministro dos Assuntos Parlamentares, estava, aliás, com eles no debate na Assembleia. E a fuga de informação é o Ricardo que eu obtenho. E dá a notícia, assim que dá a notícia, a dizer que Guterres foi a Belém falar com Jorge Sampaio para tratar da remodelação dos ministros enquanto os ministros estão no debate parlamentar. E houve pessoas que suspeitaram que tivesse sido eu a fonte do meu irmão, que aliás nunca seria, como nunca fui fonte de notícia alguma, e aquilo resultou de um puro acaso. Depois o Ricardo, aliás, explicou-me como é que tinha sido. É que o Guterres tinha entrado por uma porta daquele do pátio das damas e não pelo pátio dos bichos, e ele estava no pátio, ele estava em frente ao pátio principal. Depois houve um sem-abrigo que estava ali e é que lhe disse: o Primeiro-Ministro acabou de entrar. E ele mudou a câmara e apanhou o Guterres assim. Mas foi a única vez que eu tive chatices, mas depois rapidamente esclareceu que o próprio Guterres sabia que eu não podia ter sido fonte de uma notícia que eu ignorava. Portanto, eu ignorava totalmente a remodelação, portanto não podia ter sido a fonte. Foi a única vez que eu tive chatices, e espero que ele não tenha tido mais chatices do que essa que depois lhe pediram desculpa. Também espero que dá. Agora, voltando um pouco atrás, o seu percurso universitário é na Faculdade de Direito de Lisboa. Gostou? Adorei. Quem foram os professores que o marcaram? Se houve algo? Houve vários professores que marcaram. Tive um excelente professor em obrigações. Tive... era um monitor, não me estou a recordar agora o nome dele, mas que me marcou muito, que era um excelente homem em obrigações. Gostei muito de Jorge Miranda, foi quem me deu direito constitucional. O Dr. Zé Gabriel Queiroz, que foi por 2 vezes meu professor em Direito Administrativo e em Direito Administrativo 2. Bom, e depois o nosso comum amigo, atual Presidente da República, que foi um professor já no 5º ano, mas que foi um professor bastante marcante. Então vários assim. Marcou o Marcelo Rebelo de Sousa? Sim. Deu-me, aliás, a melhor nota que eu tive no foi? Quanto foi? Com 17. É bom. Foi. 17 em Direito é uma maravilha. Sim. Sim, David, eu acabei com média de 15, foi a nota mais alta que tive. E gostou de tirar o curso? Adorei estudar o curso de Direito. Foi muito intercalado. Eu adorei, testei a escola primária, como já expliquei, adorei aquele período do ciclo preparatório, que é a primeira na Francisco Aguda, que é depois quando aquilo continuou como Fernão Lopes,
não gostei nada da minha experiência no liceu e depois adorei aqueles 5 anos de faculdade. E gostei muito de estudar Direito. E aquelas cadeirões que as pessoas não gostam, internacional privado, administrativo, penal, adorei muito, gostei muito dessas coisas. Chegou a fazer advocacia, ter escritório. Sim, eu depois acabei o curso, fui estagiar para o escritório que era onde o meu tio era sócio, que era, enfim, era mais conhecido por ser o escritório do Jorge Sampaio e do Vera Jardim, que foram os meus patronos. O meu tio, apesar de sócio do escritório, na altura já tinha deixado o escritório e estava no Banco de Portugal, onde fez depois o resto de toda a sua carreira. E pronto, fiz aí o estágio. E lá era um escritório mais ou menos dos ex-MES, não é? Tinha vários ex-MES, havia. Mas também fundadores do PSD, como o Júlio Castro Caldas. Era aliás foi um dos meus grandes mestres. Foi o Júlio. Não foi o meu patrono, mas o Júlio Castro Caldas foi um dos meus grandes mestres. E portanto, estive aí no escritório portanto, de 85 a 93. Uma das vantagens, aliás, de ter ficado colocado no quartel-general é porque era mais ou menos em frente ao escritório, no Duque d'Ávila, portanto conseguia estar nos 2 sítios ao mesmo tempo, ainda dava aulas à noite na faculdade, portanto deu aulas na faculdade? Sim, como monitor. Estive lá 8 anos, fui 8 anos monitor na faculdade. E depois estava a começar a fazer o mestrado quando me chamaram precisamente para fazer a tropa e pronto. E depois quando saí da tropa já me meti mais na política e já não tinha tempo para essas vidas académicas. E concorre a Loures, por exemplo, não é? A primeira grande empreitada em que se mete é essa de Loures e do Burro. Sim, em 93. Do Burro e do Ferrari, que ficou famosa. Sim. É a Loures, não é? A Loures. É. Foi em 93. Não ganhou? Não, tive quase. Fiquei ali a 0,7%, mas não ganhei. Mas foi um grande desafio que o Guterres me lançou nessa altura e que gostei, adorei. E ainda hoje tenho uma relação muito forte ao Conselho. Mas depois no PS, pelo que eu consegui recordar, apoia o Vítor Constâncio, apoia o Jorge Sampaio e, de certa maneira, numa primeira fase, pelo menos, é contra o António Guterres. Sim, no Congresso, em que o António Guterres disputou a liderança ao Jorge Sampaio, eu apoio o Jorge Sampaio. E hoje? Como é que está com o António Guterres? Muito bem. Muito bem. Aliás, o PS tem uma boa tradição, acho eu, que é... Há momentos de grande divisão e de confrontação, como foi entre o Mário Soares e o ex-secretariado, depois nas disputas entre o Jaime Gama e o Vítor Constâncio, depois o Jaime Gama com o Sampaio, depois o Sampaio com o Guterres, mas após esses momentos de grande disputa há sempre uma reunificação geral dentro do PS e é uma tradição de tolerância, de liberdade, de democracia interna no PS. É um fator muito positivo. Não acontece o mesmo com o PSD, como sabe, cada liderança que vem acaba por decapitar tudo o que vem de trás. Enfim, não me parece que seja. Sempre, mas enfim. Mas agora eu não está bem. Não vou discutir consigo. Mas veja o que acontece nos grupos parlamentares. Estão sempre. Enquanto o PS tem uma grande continuidade. E depois, em 93, portanto, essa grande disputa entre o Guterres e o Sampaio foi em 91, 92. E depois em 93 houve essa grande reconciliação e que passou aliás pelo convite de vários de nós para sermos candidatos autárquicos, entre os quais eu próprio que fui candidato em 93, depois integrei todos os governos do António Guterres do primeiro ao último dia. De Estado e é depois ministro, não é? Em 94. Em 95 fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Sim, o meu ministro era o António Vitorino. E depois quando o António Vitorino saiu do governo em novembro de 97, passei a Ministro dos Assuntos Parlamentares. E depois Ministro da Justiça. No segundo governo do António Guterres fui Ministro da Justiça. Quanto tempo é que foi Ministro da Justiça? Foi... Parte do seu currículo, agora quando estive a preparar a entrevista, eu pelo menos não me lembrava. Não. Foi rápido, porque o segundo governo do António Guterres foi rápido. Fui, portanto, de novembro de 99 a março, abril de 2002. Foi muito pouco tempo. Sim, mas apesar de tudo deve ter sido os ministros da Justiça mais duradouros, já porque é das atividades que... Sim, foi um período muito interessante. Muito interessante. Na altura o Zé Miguel Júdice disse que me apreciava mais do que aprecia hoje, disse mesmo, era bastonário, disse mesmo que eu tinha sido o melhor ministro da Justiça e da Democracia, o que era certamente um exagero, mas foi um exagero... O Zé Miguel Júdice hoje não o aprecia? Aparentemente não, quer dizer, vejo então, que está muito azedo, mas está muita gente. Diz mal que sim.
Nossa, mas isso, sabe, como sabe por experiência própria, quando somos primeiros-ministros, não é verdade. É uma atividade que não é propriamente muito elogiada. Depois volta à Assembleia da República em 2002, apoia Ferro Rodrigues, é líder do grupo parlamentar e depois, mais adiante, acho que em 2004, vai para a Europa. Parte para a Europa. Sim, fui para o Parlamento Europeu. Parlamento Europeu. Sim. Porquê? Estava farto disto? Não, era uma promoção. Era... Não, era algo que me interessava. Eu tinha, como Ministro da Justiça, tinha participado muito nos Conselhos de Justiça e Assuntos Internos. Foi uma altura onde a Europa foi muito ativa, porque apanhei o período do 11 de setembro e onde toda a legislação do pacote antiterrorismo, do mandato de detenção europeu, de toda a criação do espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia era uma parte muito interessante. Eu tinha ficado com grande interesse nesta altura pela Europa e combinei com o Ferro. Ele pediu muito. Eu vim quando eu saí de Ministro da Justiça, estava ali, foi em 2002 e tinha que fazer uma opção também de vida, não é? Quer dizer, ou nessa altura ainda regressava à advocacia, ou depois a opção tinha que ser definitivamente pela vida política. E eu não gostava de ser líder parlamentar, não gostava muito daquela atividade. E depois o Ferro Rodrigues disse: fazes aqui, preciso de ti agora aqui nestes primeiros tempos para liderar aqui a bancada. É uma bancada muito complicada, muito grande. Era um parlamentar complicado? Era um parlamentar com muitas personalidades. Vamos ver, era um parlamentar onde tínhamos de luxo, não é? Porque tínhamos o Manuel Alegre, tínhamos o Jaime Gama, tínhamos o Zé Mendes Ferreira. Quer dizer, era um grupo parlamentar de grande qualidade e com muita gente. Muita gente tinha vindo do governo. Éramos 90 e tal deputados, está a ver? Portanto, era um segundo partido muito forte, não é? E enfim, em que as sondagens, desde o primeiro minuto, que foi muito curioso, o Teodoro Barroso teve um papel, teve sempre uma situação muito ingrata, porque ele ganhou as eleições, teve que fazer a coligação com a CDS, mas em todas as sondagens, desde o primeiro minuto até ao último, o PS esteve sempre à frente dele nas sondagens, e aquilo foi muito ingrato e duro, até que culminou. E portanto, combinei com o Ferro Rodrigues. Como é que explica essa cambalhota? Sabe, aliás, a tendência das sondagens durante toda a campanha eleitoral foram sempre com o PSD a descer e o PS a subir. Quer dizer, há sempre quem diga que se as eleições tivessem sido 2 semanas mais tarde, o Ferro Rodrigues tinha ganho as eleições. Enfim, nunca saberemos e verdadeiramente não interessa para a história. Agora, a verdade é que, por exemplo, ele na altura pediu muito, insistiu muito para que eu fosse líder parlamentar. E disse: ok, muito bem, farei líder parlamentar há uns tempos, mas depois tenho que ir fazer outra coisa e gostava muito de ir para o Parlamento Europeu. E fui, na lista encabeçada pelo professor Sousa Franco, que foi, aliás, teve um resultado extraordinário, apesar do drama horrível dele ter falecido no último dia da campanha eleitoral. E fui com um compromisso que tinha que assumir com o Ferro Rodrigues, que ele disse: ok, tu vais para o Parlamento Europeu, mas se o PS formar governo, tu voltas. E eu disse: ok. Depois, entretanto, ele saiu da liderança do PS, o engenheiro Sócrates foi secretário-geral e renovou esse compromisso comigo. Disse: pá, mas com a sua concordância. Não, com a minha concordância, e eu assumi o compromisso, sim senhor. E tal. Bom, e assim foi. Portanto, agora nunca imaginei sinceramente, nunca tinha imaginado que o processo político em Portugal se tivesse evoluído de uma forma tão rápida. E, portanto, acabei por estar 8 meses no Parlamento Europeu e ao fim de 8 meses regressei do Parlamento Europeu. Foi para lá de armas e bagagens com família, etc. ou não? Ouça, a família só não foi porque fomos a meio do ano letivo, mas cheguei a arrendar uma casa para a família toda aí. Estava previsto que, portanto, no ano letivo seguinte a família se juntasse a mim em Bruxelas. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. E a sua mulher acompanhava bem? Sim. Sim. A sua mulher tem-o acompanhado bem ao longo todo este tempo? Sim, ela sofre, quer dizer, ela tem... Queixas de não conver ou não? Não, queixas obviamente de pouca atenção, depois ela tem pouca apetência para eventos sociais, é mais reservada, portanto é uma certa violência que ela se impõe a si própria para fazer um esforço de acompanhamento.
Curiosamente gosta muito de fazer campanhas eleitorais, porque diz que é uma... Aí já aí gosta. Nos outros momentos procura o menos possível aparecer e tal. Mas, enfim, tínhamos organizado a vida para, de facto, estávamos ali uns anos em Bruxelas, mas pronto, as coisas foram como foram. Houve aquelas eleições antecipadas, houve aquela maioria absoluta e, portanto, em março de 2004 deixei o Parlamento Europeu e regressei para o governo de Sócrates. Isso como é que foi? Foram 2 anos muito interessantes. Dos quais conseguiu sair mais ou menos imaculado. Saí muito cedo. Portanto, o governo formou-se em março ou abril de 2005 e 2 anos depois eu saí para a candidatura à Câmara de Lisboa. E tive 2 anos como Ministro de Estado e da Administração Interna. Como Ministro de Estado tratava das questões da simplificação administrativa e da modernização. Foi quando lançámos o cartão de cidadão, a empresa na hora, o documento único automóvel, o Simplex. Foi tudo lançado nessa altura. Que era verdadeiramente aquilo o que eu tinha dito que queria ser. Ele pediu muito para além de ser isto, ser também Ministro da Administração Interna. E eu disse, olha, fui Ministro da Justiça, não sei se a coisa vai correr bem, mas correu muito bem e adorei ser Ministro da Administração Interna. É uma função muito dura. Se for lá à galeria dos Ministros da Administração Interna vai ver que é das funções ministeriais onde as pessoas menos tempo duram no exercício de funções. Menos tempo duram? Menos tempo duram. Ou seja, é de uma enorme instabilidade. Quando eu fui por ministro... desgaste, por cansaço, por incapacidade... Porque é um ministério que está sempre a haver... É um ministério dos problemas. Quer dizer, quando não há problemas, não é ninguém a notícia da Ministério da Interna. Mas o problema é porque ou há cheia ou há incêndio. Ou há um criminoso que mata um polícia ou um polícia que dá um tiro num cidadão. Quer dizer, é um ministério que gera problemas permanentemente. Adorei ser Ministro da Administração Interna. Foi uma coisa verdadeiramente apaixonante. Tive uma recruta duríssima. Foi aquele primeiro ano logo dos grandes incêndios de 2005, mas isso permitiu-me também fazer a reforma da proteção, do sistema da proteção civil, e acho que, enfim, o país ganhou muito, tem ganho muito com essa reforma que foi feita. Fizemos uma reforma interessante nas forças de segurança, na PSP e na GNR. Foi um período que eu gostei muito. Aliás, devo-lhe dizer, a única função na vida política que verdadeiramente não gostei de exercer foi a de líder parlamentar. Cumpria, enfim, acho que com algum brio, mas sem gosto. Fora essa, tenho tido a felicidade de ter só funções na vida política que gosto muito de ser. Adorei ser Presidente da Câmara, adorei ser Ministro da Justiça, adorei ser Ministro da Estado da Administração Interna. Gosto muito das funções que atualmente exerço e, portanto, olha, tenho tido felicidade. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.